Nós estamos aqui chegando no final do ano, na nossa série Novamente, Nova Vida. E quando chega no Natal, nós sempre somos lembrados, né, de Jesus, do nascimento. Mas o mais importante nesse momento de Natal é realmente nós entendemos por que Ele veio. Não é? Por que Ele veio? E Jesus não veio para criar uma religião ou estabelecer um novo sistema. Jesus, Ele veio estabelecer uma nova maneira de nos relacionarmos com Deus, que é por meio da filiação. Então, quando Jesus vem, Ele nos dá uma nova perspectiva. Ele nos dá uma perspectiva nova de identidade. Eu quero falar com você hoje sobre isto. Nesses minutos aqui finais, sobre identidade e imaginação. Obrigado, Pai, fala conosco mais uma vez. Nós cremos que Tu conheces cada pessoa que está aqui, porque o Senhor mesmo, antes mesmo de cada um de nós, saímos do ventre da mãe, já nos conhecia. Por isso o Senhor se importa com cada um de nós. Amém. Você, quando era criança, imaginava algumas coisas simplesmente malucas, não? Você imaginava, não? Quantos lembram de imaginar umas coisas totalmente assim, nossa, sem sentido nenhum? A gente, não é verdade? Quando a gente é criança, né? E eu lembro que eu tive 3 filhos, e as imaginações, agora tem os netos, né? Às vezes eles estão brincando lá, né? E eles estão naquela imaginação. Cuidado, vô, não pisa aí que é o barco. Tá bom, tá tudo certo. Eu tenho 3 filhos, né? 4 anos de diferença. E entre a Gabi, a mais velha, a Milena, a mais nova, tinha 8 anos, né? Então a Milena não tinha muita gente para brincar. Brincar de casinha com ela. O Gustavo sempre azucrinava as irmãs, né, no meio. Mas aí eu lembro que a Milena estava brincando, ela falava, estou brincando com a minha amiga. É a minha amiga imaginária dela. Ela está aqui dando risada. Muito interessante. Não é verdade que as crianças têm essa imaginação tão incrível, né? É pena que os adultos às vezes vão, né, sendo racionais demais, né? É tão bom imaginar, não é? Tão bom. E será que Deus criou a imaginação? Parece que falar sobre imaginação na igreja é um negócio meio estranho, porque, não, mas como assim imaginação? Tudo tem que ser muito racional. Mas a fé, gente, ela é imaginativa. Porque você precisa imaginar e crer primeiro antes de você receber, amém? E você formar uma imagem é usar a imaginação. Diante de uma circunstância adversa, que sempre vai existir, diante de uma situação difícil, diante de um momento de pressão, a nossa atitude, presta atenção nisso, a nossa reação, a nossa resposta, vem de uma consulta automática que fazemos lá no nosso coração. A pergunta que nós todos fazemos na hora de enfrentar uma situação é: quem sou eu? Que pergunta que é? Quem sou eu? Lá dentro do seu coração existe uma imagem de quem você é. Ela foi construída durante muitos anos. Porque nós damos primeiro uma resposta emocional. Você já percebeu que você dá uma resposta emocional primeiro? Então, você está dirigindo, aí você dá uma buzinadinha assim para a pessoa da frente sair, o cara sai nervoso dizendo, o que é? O que você pensa? Ele está dando uma resposta baseado no que está no coração dele, não é verdade? Lembra uma vez que um pastor, ele escrevendo no livro, falou que alguém buzinou, aí ele saiu, esbravejou tudo, e a pessoa ficou meio encolhida. Aí ela fez assim, apontou para o carro dele, tinha um adesivo assim, se você é de Jesus, buzine. Aí Deus falou com ele, tem algo errado no seu coração. Você está dando resposta para quem? Você se sentiu humilhado porque alguém buzinou? Você achou que alguém queria passar à sua frente? Percebe? Nós estamos sempre dando uma resposta a tudo na vida baseada num quem sou eu que está aqui dentro. Então, olha o que diz os textos. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Como a gente imagina lá na alma, no coração.
nós somos. Você pode pensar muitas coisas, analisar muitas coisas, mas a resposta vai vir do seu coração. Vocês estão aí? Amém? A Bíblia vai falar sobre imaginação em Gênesis 6:5. Infelizmente não é um texto muito positivo, mas é um texto que fala de um princípio. E viu o Senhor que a imaginação, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. A outra versão diz assim: o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e propósitos eram sempre inteiramente maus. A palavra aqui no hebraico, yetzer, moldura, imagem, desígnio, imaginação. Então, Deus está dizendo, o que eles intentam aqui, o que eles pintam, essa imagem que eles têm, ela é má. Então, o que a Bíblia está dizendo é que, basicamente, ao longo dos anos, estamos pintando uma imagem de quem nós somos no nosso coração. E não é o outro que pinta, somos nós, porque só quem tem acesso ao seu coração é você. Só quem tem acesso ao meu coração sou eu. Por isso a Bíblia diz, de tudo que deve guardar, guarda o seu coração. Estamos pintando esta imagem de quem somos ao longo dos anos, ou de quem não somos. Tem gente que fica muito preocupada de quem não é, eu não sou. Ou está pintando uma imagem de quem gostaria de ser. Está sempre querendo ser uma outra pessoa. Essa imagem de nós mesmos, no nosso coração, é a base da nossa identidade. E nós sempre consultamos essa imagem, automaticamente, para dar resposta diante das circunstâncias da vida. Por isso que tem pessoas que se ofendem muito rápido. Alguém fala uma coisa, ela já pensa, porque não gosta de mim. Já percebeu? As pessoas se ofendem muito rápido. Se você se ofende muito rápido, você tem que consultar essa imagem. Que imagem você tem de você? Que imagem você tem das pessoas? Não quer me prejudicar, não gosta de mim. Um coração ferido tem uma imagem ferida. Então, o nosso coração pensa, porque a Bíblia diz dos pensamentos do coração. A Bíblia diz também que a palavra de Deus discerne pensamentos e propósitos do coração. Então o coração pensa. Numa outra mensagem eu falei sobre o coração, que tem neurônios, já foi comprovado pela ciência, né? Tem 40 mil neurônios, todas essas coisas. Então a gente pensa com o coração. O cérebro só processa o coração e transforma em português. Eu falo português. Usa a expressão do meu corpo. Amém? A gente pensa aqui dentro. O interior do nosso ser. Porque quando você morrer, o seu cérebro vai embora. Mas você vai continuar pensando e existindo. Então, o nosso coração pensa, mas ao invés de palavras, como é que o nosso coração pensa? Ele pensa com imagens e emoções. Não é verdade? A associação, então, de imagens, de emoções, forma a maneira como nós vemos a nós mesmos. Forma a maneira como nós vemos o futuro da nossa vida. Como nós vemos as outras pessoas. O coração, então, envia o cérebro essas imagens, essas emoções, e o cérebro processa isso. Então, se você vê você mesmo como alguém, não é? Sempre, sei lá, de maneira negativa, não gosto de viver, minha vida não presta. O seu cérebro fala, ele acha que a vida não presta. O seu cérebro manda uma mensagem para o seu corpo, ele acha que ele não presta. E o corpo fala, a gente não presta. Vocês estão aí, não? Está sempre doente, sempre cansado, está sempre indisposto, está sempre ruim, está sempre com dor. O coração, então, manda para o cérebro, por isso a boca fala do que está cheio o coração. As imagens do coração são comunicadas por meio de palavras, de expressões, de ações. Afetam a saúde do nosso corpo, afetam a nossa saúde mental e também afetam os nossos relacionamentos. Amém? Estão acompanhando aí, irmãos? Porque assim como imagina, assim ele é. Então é uma coisa que está lá no fundo. Você pode até racionalmente achar que não é, mas não interessa. No fundo é o que está no seu coração.
Você tem aquela amargura, você tem aquela ideia de que as pessoas não gostam de você, de que você sempre é o último, de que ninguém realmente se importa. Não importa o quanto alguém tente falar que te ama, você não acredita. Você entende, mas não acredita. Porque o seu coração está pintado esse quadro lá. Estão entendendo, gente? Então a gente está falando de renovar a nossa mente, mas renovar a nossa mente passa por também limpar o coração. Então, o que acontece é isso aqui, ó. Olha essa foto aqui. Esse aqui é um pintor, Alex Alemani. Ele pintou ele pintando ele. O pintor, que é esse cara mesmo, pintou ele, pintando ele num quadro, só que quem está no quadro também está pintando ele. É muito legal. A imagem que você faz de você mesmo, no seu coração, vai refletir em você. Aquilo que você pintou sobre você, que você aceitou pintarem ali, se você abriu ali a porta do seu coração e deixou o inimigo pintar uma imagem horrível de você, essa imagem agora molda você. Está dando para entender, irmãos? A imaginação está ligada no coração. O coração é uma grande tela de pintura, daquelas gigantes. Já foi no museu que tem aquelas telas gigantes? Né? Aqui em Campos do Jordão tem lá um museu, lá o Palácio, como chama o Palácio? Boa Vista. Lá tem aquela imagem do quadro da Independência, né? Gigante na sala. No coração, então, está pintado quem somos, e pintado por nós mesmos. É você que pintou. Você que pintou. Mas também está pintado lá tudo que cremos sobre muitas coisas, especialmente a maneira como a gente vê a nós mesmos. Então você pode conhecer versículos bíblicos de cor, você pode até ensinar a Bíblia, mas é a imagem que está no seu coração que governa como você vê as circunstâncias da sua vida. Para renovar a sua mente, não basta então só estudar e aprender a Bíblia. Você tem que guardar o coração, tem que permitir que essa verdade limpe o coração. Há imagens, gente, no nosso coração que precisam ser repintadas, de acordo com a palavra de Deus. Pois elas foram pintadas com base em mentiras, em sofisma. Sabe o que é um sofisma? Geralmente é uma mentira religiosa. Parece verdade, contém verdade, mas não é verdade. Pintado por traumas, por medos. Às vezes a imagem que nós temos, isso é importante porque, gente, chega no final do ano, nós estamos pensando no futuro. A imagem que nós temos de nós mesmos foi pintada com as opiniões ou expectativas de outras pessoas. Às vezes a imagem que nós temos é pintada com a vergonha, com o medo, fica aquelas experiências antigas voltando. Às vezes essa imagem está pintada com conceitos humanos que aprendemos neste mundo. Então você tenta viver a sua vida pelos padrões desse mundo. Esse mundo é só transacional, tudo tem um preço e tudo. E você vira uma pessoa que tudo tem que ter uma compensação. É difícil relacionar com você. Dá para fazer negócio com você, relacionar não. Pintados com conceitos religiosos. Esse é o pior. Ideias religiosas. Interpretações equivocadas da Bíblia. Do tipo, Deus está com raiva de você. Se você não fizer isso, Deus não vai fazer aquilo. Então, sabe, quando nós pintamos aqui dentro, é muito forte. E se eu não pintar nada? Não tem como, você está pintando desde quando você nasceu. Amém? Essas crianças que estão aqui, elas estão pintando um quadro. Elas estão pintando um quadro. Ela olha para os seus pais e estão pintando um quadro. Meus pais brigam, querem separar, deve ser por minha causa. Quantas crianças se sentindo culpadas porque os pais querem se separar? Você pode saber tudo sobre curas, sobre milagres, mas não se imaginar a si mesmo curado e saudável. E você nunca vai experimentar, então, essa cura sobrenatural. Você pode saber tudo de prosperidade, de finanças, de ser competente, você é bom no que você faz, você é bom nos negócios, mas lá no seu coração você se vê como um fracassado. E você será sempre pobre, necessitado, vai viver uma vida de falta. Ou seja, você quer que você luta, mas no final não vai dar certo, porque dá certo com os outros, com você não. Então você tem toda a competência na sua mente, mas no seu coração crer numa mentira. Amém, irmãos? Você pode ter talentos e dons.
dons do Espírito, talentos naturais, mas no seu coração você se vê como alguém incapaz, alguém medroso, com medo da opinião dos outros, se fizer alguma coisa, se der errado. Então você não tenta nada, você nunca faz nada novo. Tudo está conectado, é a maneira como a gente crê no coração. Então, olha o texto de Jesus, em Marcos 11, 22. Jesus, então, tem uma experiência onde ele viu uma figueira que tem folha, mas não tem fruto. Ele fala, pô, você mentiu, ninguém come a fruta de ti, porque a figueira que não tem folha tem fruto. E a figueira seca. Aí os discípulos falam, nossa, Jesus secou a figueira. E Jesus responde, tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer, se vocês tiverem fé, vocês poderão dizer a este monte, levante-se, atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, o que é preciso? Jesus falou, olha, só que tem um detalhe para isso acontecer, hein? É preciso crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida no seu coração, não é na sua mente, não é na sua... Deus é poderoso, Ele pode fazer, mas você não crê que Ele vai fazer por você, não adianta nada. Digo-lhes que se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Então a sua boca falará sobre você mesmo o que o seu coração acredita sobre você. Você é o que o seu coração pensa que você é. Você tem o que o seu coração acredita que você tem. Então temos uma conclusão chocante, que é esta aqui. O problema não está nas circunstâncias, não está nas outras pessoas, não está nas coisas erradas que fizeram contra mim, não está naquele negócio que aconteceu, não está no governo. O problema não são as circunstâncias difíceis da vida, não são as pessoas complicadas. O problema são as crenças erradas do nosso coração. Essas crenças nos impedem de dar a resposta que vai mudar as nossas circunstâncias. Amém? Bom, eu não botei o texto aqui, mas lembra do Abraão. O Abraão está lá, não tem um filho, passa 25 anos, até que Deus fala, Abraão, você não entendeu ainda? Eu sou o Todo-Poderoso. Abraão, sai da sua tenda, olha para o céu, conta as estrelas. Não dá para contar. Assim vai ser a sua descendência, Abraão. Abraão, olha a areia. Conta os grãos. Não dá. Assim serão seus filhos. Aí diz que Abraão creu. Em Romanos 4 vai dizer, Abraão, crendo contra a esperança, mesmo sabendo que tinha 100 anos, que não tinha mais jeito de ser pai, que a sua mulher tinha 90 anos, que não tinha mais ovulação, não tinha mais nada, ele não duvidou da promessa de Deus, mas se fortaleceu na fé, amém? No coração. Então o que aconteceu com a circunstância de Abraão? Ela muda, ele tem um filho. Estão acompanhando aí, gente? Como é que vai ser 2026? Não tão longe, como é que vai ser essa semana? Amanhã, quando você levantar? O quem eu sou é transformado por um encontro com o grande eu sou, amém? A gente precisa ter um encontro real com Jesus. A nossa identidade só é revelada quando encontramos aquele que nos criou. Então eu quero falar com você aqui alguns episódios na Bíblia onde pessoas que tinham um problema com quem eram se encontraram com aquele que é. Porque o nome de Deus, o Yahweh, eu sou, é o Yahweh, é o sopro de vida, é a respiração. Eu sou o que sou, o eterno, aquele que vive, aquele que é. Não é maravilhoso? Quem és tu? Eu sou aquele que é. Eu sou aquele que existe. Eu sou o grande eu sou. Uma clareza da identidade. Então está lá Moisés diante da sarça ardente. E Deus está chamando Moisés para libertar o povo. E Moisés diz o que o tempo todo para Deus? Já leu o texto? Não dá para ler inteiro, mas se você ler, vai dizer, eu não sou eu não sou. E Deus está dizendo, mas eu sou o grande eu sou, e eu vou com você. Então você é. Agora vá, pois eu envio a Faraó, você deve tirar meu povo Israel do Egito, disse Deus. Moisés, porém, disse, quem sou eu
para me apresentar ao faraó. Quem sou eu para tirar o povo e sair do Egito? Resposta de Deus: eu estarei com você, eu sou. Eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. E Moisés, lá no final, no capítulo 4, vai dizer: Senhor, por favor, envie qualquer outra pessoa. Gente, olha o problema da identidade. Você não sabe, eu fiquei 40 anos lá no Egito, depois eu matei uma pessoa, fugi, estou 40 anos aqui no deserto, quem que eu sou? Você é quem eu chamei você para ser. Sou eu que digo quem você é. Não são as circunstâncias, não são os fracassos da sua vida, não são os erros que você cometeu, não é o que os outros pensam de você. Você é quem eu digo que você é. Amém, irmãos? Então precisa ter uma experiência pessoal com esse Deus. O Jacó, lembra do Jacó, filho de Isaac? Enganou o irmão, teve que fugir. Lá foi enganado pelo Labão. Ele queria casar com a Raquel, o Labão deu a Lia, depois ele... Mano, foi um negócio de confusão. Ele era pobre, tudo que ele ganhava, o Labão, o tio, tirava dele. Um dia o Jacó falou: quer saber de uma coisa? Eu vou começar a confiar em Deus. Eu creio que Deus é que pode me prosperar. O Jacó então olhava para o que o Labão falou: só se nascer ovelha listrada que é sua. Meu, qual a chance de nascer uma ovelha listrada? Aí ele pegava, ele colocava umas varas de junco assim, olhava para as ovelhas e via as ovelhas listradas. Usava a imaginação. Dizia: eu creio que vai nascer tudo listrado. E só nascia listrado. Ah, não, agora vai ser as pretas. Só nascia a preta. Vai ser branca. Vai ser tudo. Porque ele começou a usar, ele começou a pensar no seu coração e crer no que Deus faria. Amém? Mas o Jacó, ele precisava de um encontro com Deus. Jacó, o nome dele chamava enganador, manipulador. Ele era esperto, astuto. Ele vivia fugindo do seu passado. Não conseguia voltar para casa. Mas um dia, esse Jacó teve um encontro com Deus. Uma teofania. Diz que um dia ele encontra como que um anjo. E luta com esse anjo. Mas Jacó não está lutando com o anjo porque ele quer derrotar o anjo. O Jacó não quer largar esse anjo. E o anjo, não é? Que simboliza a presença. Então ali o Jacó está ali. Aí o anjo falou: me larga. Ele falou: eu não posso te largar se tu não me abençoares. Aí diz que esse anjo toca no Jacó, ele fica manco. Ele falou: como você chama? Jacó. Pois a partir de agora o seu nome não será Jacó, mas Israel. Israel, uma nova identidade. Príncipe de Deus. Deus prevalece. Jacó tem a identidade mudada. Ele sai mancando, depende de Deus em vez dele mesmo. Jacó restaura o relacionamento com Esaú. Jacó recebe as promessas. Amém, irmãos? Precisa de um encontro com o grande eu sou para saber quem eu sou. Jó sabia de tudo sobre Deus. Tinha uma imagem, tinha tudo lá. Mas Jó não conhecia Deus. Jó está sofrendo, deu tudo errado na vida dele. Ele começa a dizer o que a gente fala de vez em quando: Deus se esqueceu de mim. Deus não se importa, só dá certo para os outros. Jacó fala: que erro que eu fiz? O que eu fiz de errado para merecer isso? Já falou isso? Não. É o Jó. Ele se achava justo aos seus próprios olhos, fazia de tudo para garantir bênção de Deus. Ele era muito religioso. Se achava sábio aos seus próprios olhos. Mas no final, olha o que Jó vai dizer: bem sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos, diz o Jó para Deus. Perguntaste: quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Eu falei de coisas que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pano da cinza. Quando você tem uma experiência com o Senhor, fala: desculpa, eu achei que eu sabia das coisas da vida. E Pedro, autoconfiante, orgulhoso, se achava melhor que os outros. Todos vão te abandonar, mas eu não. Não, eu sou. Quem é o maior? Quem é o maior? É o Pedro. Primeiro encontro, pesca milagrosa. O que o Pedro fala para Jesus? Sou pecador, por favor, se afasta de mim. Deus fala assim: não, eu vou te fazer pescador de homens. Mas ele nega Jesus. Depois de 3 anos e meio, nega Jesus. Nega Jesus 3 vezes.
João 21, Pedro está pescando. Jesus aparece de novo. Ele não pega nada, ele fala, joga a rede do outro lado. Eles puxam um monte de peixe. E aí o pessoal fala, aquele na praia só pode ser uma pessoa. Só tem um que pode fazer isto. Só tem um que dá uma palavra e tudo muda. Só tem um que me conhece e sabe que está no meu coração. Pedro precisava lembrar do chamado dele. Então Jesus repete um milagre e fala, você lembra quando eu te chamei lá atrás? Eu não mudei de ideia. E Pedro chega lá, e ele aprende, não se trata de ter capacidade. Pedro, não é a sua capacidade que vai vencer. É minha presença com você. Você me ama, Pedro? É suficiente. E o Paulo, fariseu, enganado pela religião, duro, violento, implacável. O Paulo, o apóstolo Saulo de Tarso. Ele era cego espiritualmente. Aí Jesus vai lá e faz uma brincadeira com ele. Torna ele cego fisicamente. Para dizer, rapaz, você é cego. Você não sabe o que você está fazendo. Você acha que está obedecendo a Deus. Você está prejudicando a mim. Está perseguindo a mim. O Paulo fica 3 dias ali cego. Vem o Ananias, ora por ele. Ele é batizado no Espírito Santo. Ele começa a ouvir a voz de Deus. Paulo é libertado da cegueira espiritual e da cegueira física. Ele é cheio do Espírito Santo, é cheio de amor, de fé. Ele escreve tantas cartas. A gente lê tudo que ele escreve. Viveu uma vida que agradou a Deus, que fez a vontade de Deus. E se tornou um mártir ainda. Até o fim. Até o fim. Todos temos uma imagem, gente, de nós mesmos dentro do nosso coração. O encontro com Jesus revela quem somos e revela a nossa atual situação real. Jesus, gente, não muda nosso comportamento, Ele muda o nosso interior, amém? O comportamento é consequência. Ele reconstrói dentro de nós a forma como vemos a nós mesmos. Jesus nos chama não pelo que somos, mas pelo que podemos nos tornar. Diga glória a Deus, amém? Ele está te chamando agora o tempo todo. Ele chama por aquilo que Ele criou você para ser, mas você fala, mas eu não sou. Ele falou, mas você é. Primeiro você precisa crer que você é. Você precisa se ver no seu coração como eu te vejo. Então tudo isso vai acontecer na sua vida. Pare de se ver como uma vítima. Pare de se ver como uma pessoa, a vítima, a que não tem saída, a que sofreu não sei o quê. Não estou desprezando a sua dor. Amém, irmão? Estou entendendo, não? Mas até quando você quer viver com essa dor? Para sempre? Usar essa dor como uma muleta, uma desculpa, fizeram isso comigo, eu sofri aquilo. Deus falou, filho, eu já te libertei na cruz. Você pode ser livre. Tem fortalezas nos nossos pensamentos, irmãos, na nossa imaginação, que nos impedem de experimentar o que nós estamos falando nessa série, no versículo-chave, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Estamos impedindo. Olha o texto de 2 Coríntios 10, 4. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano, aquelas imagens que nós formamos no coração, acabar com falsos argumentos, aquela voz que diz, não, você não pode, o outro sim, você não. No seu caso não dá, é tarde demais, você devia ter feito antes. Se você não tivesse feito aquilo, essas vozes todas, você precisa usar minhas armas, usar a minha palavra, usar o que eu digo, amém? Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem pessoas de conhecer a Deus. Tem coisa no nosso coração que está impedindo você de conhecer a Deus. Quebra isso aí, está no seu coração, eu não posso acessar o seu coração. Mas a palavra de Deus que eu estou falando aqui está acessando o seu coração, não está? Porque a de Deus, ela penetra no coração. Não a minha, a de Deus. Então, nós levamos cativo todo pensamento rebelde e ensinamos a obedecer a Cristo. Paulo está fazendo uma analogia com a guerra. Onde você pega aquilo que antes queria te matar, você pega algum prisioneiro e fala, não mais. Esse pensamento, não mais. Esse pensamento, não mais. Esse pensamento, eu não me governa mais. Porque não veio de ti, Senhor. Então são armas poderosas.
Essas fortalezas são imagens mentais e emocionais que foram formadas no nosso coração ao longo do tempo. Essas imagens moldam o que nós acreditamos que é possível. Tem tanta gente que acha que não é mais possível A, B, C, e Deus fala, só não é possível porque você não é capaz de ver. Mas é possível. Tudo é possível que crê, disse Jesus. Tem gente, talvez seja, eu já passei muito por isso, irmãos. Eu lembro que era uma fé apenas mental, teológica. Sabe aquela fé do entendimento? Você entende tudo, sabe tudo. Mas é baseado no que se sabe, não uma experiência com o próprio Pai, Filho e Espírito Santo. A imaginação do coração às vezes está moldada pela dor, pela rejeição, pelo medo, por experiências ruins. E Deus está dizendo, deixa eu moldar o seu coração. Deixa o meu amor moldar o seu coração. Deixa as minhas palavras limpar essa imagem que está deformada no seu coração. Porque você não é assim. Sua vida não vai ser isto. Pessoas que acreditam que Deus é bom, mas veem a si mesmo como fracassadas, tristes, lutando, mas nunca vencendo. Deus pode curar, libertar, prosperar, mas é com os outros. Estão aí, irmãos? Não, você não, aqui na sua raciocínio você entende, mas na verdade o que o seu coração crê é outra coisa. E acaba saindo pela boca. É mais que incredulidade, é uma programação do coração. É uma programação da imaginação e da emoção. É verdade, algumas coisas entraram aí quando você era pequeno, quando você não tinha defesas. Mas agora você não é mais pequeno, agora você conhece a verdade, amém? Eu quero terminar falando como é que Jesus muda a imaginação do coração. Lembra de Jesus e o paralítico? Os amigos trazem um paralítico, abrem um buraco no teto para descer o paralítico, porque na casa não dava para entrar. E aí quando Jesus vê aquele paralítico descendo pelo teto, o que é que Jesus fala? Ele fala, filho, teus pecados estão perdoados. A imagem daquele paralítico é que ele não era um merecedor. Ele era um amaldiçoado. Deus tinha algo contra ele, mas na religião judaica. Pô, por que eu estou assim? Alguma coisa eu fiz de errado. Todo mundo achava, você está assim? Porque você fez errado. Hoje tem cheio de gente aí por aí, sempre criticando. Você está assim, precisa ver o que você fez, né? Porque Deus está te castigando, essas coisas todas. Então, Jesus desceu o paralítico e falou, filho, os seus pecados são perdoados. De amaldiçoado para filho, de culpado para perdoado. Agora você levanta e anda. O paralítico precisava imaginar-se, se ver perdoado e aceito, antes de se ver andando. O que é mais fácil dizer? Jesus falou, levanta e anda. Amém? Tem certos milagres na sua vida que está esperando mudar uma imagem no seu coração. Só isso. Na hora que mudar isso aqui, já está lá. Você começa a andar, irmão. Jesus muda a imaginação do filho. Sabe o filho pródigo? O filho mais novo, pegou o dinheiro do pai, gastou tudo. Quando ele volta, o que ele fala? Eu já não sou o digno de ser chamado teu filho. E arruma um emprego aí, para não morrer de fome. E o que o pai faz? Não dá, você é meu filho. Você é meu filho, toma aqui o anel, toma aqui a roupa nova, toma aqui o turbante. Ei, vamos fazer um churrasco. Você é meu filho que estava perdido. Toma a sua dignidade de volta, toma a sua herança de volta, toma a sua identidade de volta. É isso que Deus Pai faz, amém, irmãos? Então aquele menino precisava mudar a imagem de quem ele era, porque senão ele ia ser um escravo o resto da vida. Deus não está esperando para condenar a gente. Não está distante, Ele ama e espera a gente voltar de braços abertos. A mulher com fluxo de sangue, isolada, impura, invisível, ninguém pode ver, rejeitada. Ela toca em Jesus no meio da multidão. Jesus fala, quem encostou em mim? Ela se apresenta. Ele fala, filha. De novo. Vocês acham incrível isso? Filha, tua fé te salvou. E aquela mulher na frente de todos. E agora aquela mulher não é mais imunda, ela não é mais impura. Ela pode conviver de volta na sociedade, ela pode ser abraçada, ela pode fazer tudo o que ela não podia. Porque o encontro com Jesus, o grande eu sou, muda a imagem que nós temos sobre nós mesmos. Jesus cura a maneira como você se vê diante de Deus e de outras pessoas.
Amém, irmãos? Não é maravilhoso isso? É maravilhoso. A ressurreição de Lázaro. É tarde demais. O Senhor demorou. Se o Senhor tivesse chegado antes. Se o Senhor tivesse me respondido antes. Agora é impossível. Aí Jesus olha para Marta e fala: Marta, você não está entendendo? Eu sou. Ele diz o quê? Eu sou. O eu sou está aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Eu sou. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Eu creio que vai ressuscitar no último dia. Não, vai ressuscitar agora. Porque eu sou. Nada é impossível. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Como eu pinto uma nova tela no meu coração? Como é que eu pinto uma nova tela? Tem que escolher bem a tinta, né? Não usa a tinta da religiosidade. Não usa a tinta do passado, da vergonha, da opinião dos outros, nem dos sucessos antigos. Não usa a tinta do sistema deste mundo. Usa a tinta da palavra de Deus, da verdade, da nova aliança em Cristo, da obra consumada de Cristo Jesus na cruz, amém? Que fez você um filho, uma filha amada de Deus. Que sempre que você fala, Deus está ouvindo. Essa é a tinta. E o pincel? Porque quem está pintando o quadro? É Deus que está pintando esse quadro? Não. Não. Quem está pintando o quadro? Não ouvi? Obrigado. Eu estou pintando. Como é que eu pinto? Eu pego essa palavra e preciso meditar nela. É verdade, ele está dizendo isso aqui, eu creio nisto. A Bíblia diz isto, eu vou ficar com o que a Bíblia diz. E o diabo vai dizer: pois é, mas você não é. Você que não tem jeito, você nunca vai ser. Eu vou ser aquilo que Deus me chamou para ser, amém? Então você lembra e fala: eu já sou próspero. Está devendo 100 mil, eu sou próspero porque Deus ama a prosperidade dos seus filhos, eu sou um filho. Você vai ver tudo mudar. Eu sou saudável, por quê? Porque Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades e doenças. A meditação, você tem que pensar sobre isso. Remover os pensamentos que não concordam com a palavra. Quando você, é que nem você está no jardim e fala: o que esse mato está fazendo aqui? Arranca ele. Não fica pensando: o que eu vou fazer com esse mato? Mete a foice nele, filho. Ele é pequenininho, deixa crescer para você ver. Aquelas tiriricas, arranca logo. Aí você cria uma imagem daquilo já realizado na sua vida. Aí o Senhor fala para você: agora você está se vendo como eu te vejo, amém? Aí você começa a perceber coisas que você não percebia. Você começa a fazer que nem o Abraão fez. Em vez de chamar Abraão, agora era Abraão. E a Sara falava Abraão, que era pai de multidões. Em vez de Sarai, era Sara. Ele chamava ela: sim, minha princesa, minha gata. Meu, o negócio esquentou ali, eles tiveram um filho, amém? Primeiro você fala. Crie, por isso falei. Disse Deus: haja luz. A palavra de Deus na nossa boca tem o mesmo poder que na boca de Deus. Se na boca de Deus criou, na nossa vai criar, porque é a palavra dele, amém, irmãos? Mesmo poder. Qual a imagem que de você mesmo está pintado no seu coração? Porque você vive, eu vivo, aquilo que o nosso coração imagina como possível. Porque o meu coração imagina como possível é o que eu posso viver, é o meu limite. Aquilo que você imagina no seu coração sobre você é o seu limite. Em todas as coisas eu vi limite, diz o salmista, Salmo 119. Mas a tua palavra é ilimitada. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos. Esta imagem que está no coração agora é mais. Porque é só uma imagem. A realidade é muito melhor. A realidade é melhor que uma imagem. O que você prefere? Uma foto de uma picanha ao ponto, perto do almoço, né? Ou prefere comer ela?
A realidade é melhor que a imagem. Mas se você não tem a imagem, não vai ter essa realidade. Pega um tempo hoje. Se aqui fosse um encontro, a gente podia sair, fazer uma dinâmica, pegar uma folha de papel, escrever. Que imagem está pintada no meu coração sobre eu e Deus? Sobre meu casamento? Sobre meu relacionamento com a minha família, com meus pais? Sobre o meu trabalho? Sobre os meus sonhos, meu futuro? O meu ministério? Qual imagem o seu coração tem alimentado sobre você mesmo? Elas são boas? Porque as imagens de Jesus são boas. Amém? Essas imagens vieram da dor ou da palavra de Deus? Troca essa tela. Para de repintar a dor e pinta o que Deus está pensando. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Isso é renovar. É por isso que não dá para correr muito com Deus. Tem uma época na minha vida que eu acordava fazer devocional e eu queria bater a meta de leitura dos capítulos, mas eu adiantava muito. Eu lia a Bíblia, mas não ouvia Deus. Aí eu comecei a pegar a Bíblia e ler e falar: Senhor, o que é isso aqui? E comecei a ouvir. E Jesus, ele falava muito uma coisa. O que ele falava? Quem tem ouvidos para ouvir? O que ele está dizendo? Se você parar, você vai me ouvir. Você parou aqui 2 horas nesse culto. Depois que eu comecei a falar aqui, você falou: bom, não posso sair agora, fica chato. Você teve que ouvir, amém? Você gastou um tempo. Quero convidar você a ouvir aquele que te ama todos os dias, amém? Não está bravo com você. Talvez ele esteja com saudade de você. Porque talvez faz tempo que você não conversa. Uma pequena conversa. Coloca a mão no coração aí. Vá falando com ele.